Sabe aquele jogador de futebol lenda que jogou pra caramba, mas parou no auge? A gente fica, que pena, poderia ter jogado mais, né? Pois é, às vezes essa é a melhor estratégia para que você seja lembrado pelo seu legado e carreira icônicos. Assim deviam ser as nossas séries preferidas, né? É melhor parar no auge, ficar na nossa memória como a melhor série que eu já assisti, do que Ai, que pena, é tão boa no início e tal, mas aí deu aquela caída, né? Nesse vídeo eu vou listar 6 séries que deveriam ter sabido a hora de parar. Até Harry Potter, que eu acho, assim, uma das maiores obras, deu uma exageradinha em ter dividido o último livro em 2 partes. Polêmica. Fala galera, Hugo na voz, tudo bom com vocês? Aproveita já no início do vídeo, se inscreve no canal, dá aquele like no vídeo e me segue nas redes sociais. Vou até esperar um pouquinho aqui para ver se vocês foram lá mesmo. Bom, agora que você já deu aquela moral, bora pra lista. The Walking Dead. The Walking Dead foi uma das séries de maior sucesso lá pra, 2010, né? Se não me engano é isso. Mas à medida que o número das temporadas aumentavam, começaram a surgir críticas. No início existia aquele drama, sobrevivência contra os zumbis, que era muito interessante, assim como a história e os relacionamentos entre os personagens. O problema é que, com o tempo, a série se perdeu em histórias secundárias e personagens que pareciam sem propósito. A crítica mais comum foi que a série se arrastou e muitas vezes parecia não ter uma direção clara. A morte de personagens principais, o abandono das histórias principais que tinham mais potencial também, contribuíram para essa insatisfação. Além disso, a introdução de várias novas comunidades e facções fez com que a história perdesse o foco, gerando a sensação de que as temporadas estavam sendo estendidas para preencher espaço, sabe? How I Met Your Mother. Essa série foi a comédia de grande sucesso que acompanhou Ted Mosby e seus amigos em Nova York. A série foi muito amada por seu humor único e personagens carismáticos. Só que a crítica geral começou a crescer na 9ª temporada, quando a série ainda estava tentando entregar a promessa do título, Como Eu Conhecia Sua Mãe. Muitos consideram que ela se arrastou e as piadas estavam cansadas. O maior ponto de discórdia foi o final da série, que foi visto por muitos como uma farsa, já que a narrativa reverteu várias expectativas construídas ao longo das 9 temporadas. A decisão de terminar a série com um final onde Ted acaba com um personagem que os fãs não esperavam e com a morte de uma das personagens principais, decepcionou uma grande parte do público. O final de How I Met Your Mother foi criticado por ser forçado e sem construção necessária para ser satisfatório. Grey's Anatomy. Essa série teve um grande sucesso desde o início, sendo uma das séries médicas mais icônicas da TV. Mas após algumas temporadas, a série foi acusada de se arrastar por muito tempo, especialmente com a constante troca de elenco, a morte de muita gente e a repetição de algumas formas. A ausência de estabilidade no elenco gerou uma sensação de que a série estava em ciclos, com histórias repetitivas e os mesmos conflitos sendo explorados. Além disso, muitos começaram a sentir que a trama dos personagens estavam forçada, né? Em vez de serem orgânicos. A série continuou por muitas temporadas, apesar de críticas indicando que deveriam ter terminado após um certo ponto, como a morte de alguns personagens principais, tipo George O'Malley e Izzy Stevens. Supernatural começou como uma série sobre 2 irmãos caçadores de monstros, com episódios bem estruturados e uma história bem interessante. As primeiras temporadas foram bastante elogiadas pela mistura de elementos de terror, ação e drama. Só que conforme a série foi avançando, ela se estendeu por mais de uma década, e muitos fãs começaram a perceber que a história estava perdendo a originalidade. A crítica mais frequente foi que ela se tornou repetitiva. A busca por grandes vilões cósmicos e apocalípticos foi ficando sem impacto, e o uso de mudanças ou adições retroativas na história para justificar novas temporadas foi mal recebido. Muitos sentiram que a série deveria ter terminado lá pela 5ª ou 6ª temporada, quando o arco original dos irmãos Winchester estava sendo bem fechado. Ponto cego. Blind Spot. A série teve um início promissor, com uma premissa intrigante que deixou os fãs curiosos para descobrir a história por trás das tatuagens
e o mistério envolvendo Jane, personagem principal. No entanto, à medida que a série avançava, muitas críticas começaram a surgir, principalmente a partir da terceira temporada. O grande problema que muitos apontaram foi a falta de uma direção clara para onde a história iria, com tramas ficando arrastadas e algumas histórias ficando excessivamente complexas, ou até irrelevantes. Muitos fãs acreditam que a história poderia ter sido resolvida de maneira mais concisa e até acabado antes, para evitar o cansaço. Suits foi um sucesso desde o início, com a química excelente entre os personagens principais, especialmente Harvey e Mike. A mistura de drama jurídico com humor e relações pessoais cativou muitos fãs. Porém, à medida que as temporadas avançaram, a série começou a ser criticada por perder o foco naquilo que originalmente fazia ela ficar interessante. A dinâmica entre os personagens sofreu com a saída também de Mike Ross, personagem de Patrick J. Adams, o que fez com que muitas pessoas sentissem que a série perdeu um pouco da sua alma. As críticas mais comuns sobre as últimas temporadas de Suits incluem a sensação de repetição, com casos que, em alguns momentos, pareciam reciclados, a falta de desenvolvimento mais significativo de alguns personagens. E, além disso, a série acabou ficando um pouco previsível, e a presença de novos personagens e mudanças no elenco não foi suficiente para manter o mesmo nível de envolvimento das temporadas anteriores. E aí, você discorda de alguma dessas séries que coloquei na lista? Para você, alguma delas foi icônica do começo ao fim? Conta pra mim aqui nos comentários o que você acha. Bom, galera, não esquece de se inscrever no canal, me seguir nas redes sociais e dar aquele like maroto no vídeo, valeu? Estamos chegando aos 1000 inscritos. Espero te ver mais por aqui. Valeu, falou, fui!